Graça e paz, amadas, uma alegria muito grande estar aqui com vocês para estarmos meditando em mais um texto da palavra de Deus. Desejo do meu coração é que o Espírito Santo esteja falando profundamente no seu coração. O texto que nós estaremos estudando hoje se encontra lá em 1 Coríntios 14. Nós estaremos lendo 1 Coríntios capítulo 2 e 3, do versículo 14 até o versículo 4, até o versículo 5 do 3. O texto nos diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espiritual, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Amém? Pai, nós te damos graça pela tua palavra bendita e pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo ministre no nosso coração. Deus, só o teu Espírito Santo tem poder para ministrar, para nos convencer, Deus, para falar conosco, Deus. E esse é o desejo do nosso coração, Deus, de ouvir a tua voz. Fala, Espírito Santo de Deus, conosco. Nós te pedimos, ó Deus, nós desejamos isso e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto tem um estudo muito bacana de um livro que eu li da Ruth Paixson, que chama A Vida num Plano Mais Alto. E ela vai falar a respeito desse texto. Nesse texto, nós encontramos aqui 3 tipos de homem, né? O homem natural, né? O texto começa, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Queria que você tivesse com a sua Bíblia aberta aí, acompanhando, né? Então, o texto começa assim, né? O 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. E aí ela vai falar a respeito de quem é este homem natural. Depois ela vai falar a respeito do homem espiritual. 2 Coríntios 2,15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. E depois há um terceiro tipo de homem aqui que ela vai falar, que é o homem carnal. 1 Coríntios 3:1. Eu, porém, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. E de acordo com a Ruth, a Bíblia, ela é um espelho no qual o homem pode se ver. O homem pode ver como ele é. Qualquer pessoa que desejar uma fotografia verdadeira de si mesmo poderá encontrá-lo na Bíblia. Ela é o estúdio de Deus, no qual será encontrada a fotografia de cada um dos seus seres criados. Sua fotografia está lá. Ela foi tirada pelo fotógrafo divino. Portanto, ela é impecável, precisa. E você deseja ver quem você é na Bíblia? Você deseja ver sua fotografia lá? Esse estudo ele vai mostrar a fotografia de quem você é, né? O Espírito Santo, por meio, né, do apóstolo Paulo, ele dividiu a raça humana nesses 3 grupos, claramente distintos. Todos os membros da família humana, independente da raça ou da herança natural, pertence a um desses 3 grupos. A descrição de Deus de cada um é tão precisa que a pessoa ela pode claramente ver em qual grupo ela pertence, né? Em qual grupo ela está. Se ela está no grupo do homem carnal, se ela está no grupo do homem espiritual, ou se ela pertence ao grupo do homem natural. Essa foi uma classificação divina de uma revelação que o Espírito Santo trouxe ali para o apóstolo Paulo. E a Ruth ela vai classificar esses 3 planos em: o homem natural ele vive no plano mais baixo, o homem espiritual ele vive no plano mais alto e o homem carnal ele vive no plano médio, no plano intermediário. Então, como que o homem natural ele procede? O homem natural ele não é um cristão.
Ele não tem um relacionamento correto com Deus e ele jamais pode ser chamado de cristão. O homem natural, ele não pode se relacionar com Deus, porque Jesus disse na palavra de Deus que ninguém pode ter um relacionamento correto com Deus e Pai através dele mesmo. A Bíblia nos mostra com inconfundível clareza que para isso é necessário receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Paulo vai escrever que ninguém pode verdadeiramente declarar Senhor Jesus, exceto pelo Espírito Santo. E que se o Espírito Santo não habita em alguém, ela não pertence a Deus como uma propriedade dele. Somente o Espírito Santo é quem conhece as coisas de Deus, as quais ele deseja nos dar gratuitamente através de Jesus Cristo. Mas o homem natural, ele recusa a receber as coisas do Espírito, porque elas parecem tolice, elas lhe parecem loucura. Mais do que isso, ele não pode conhecê-las, porque elas requerem uma mente espiritual para discernir as verdades espirituais. E ele está sem o Espírito Santo. Portanto, está muito claro que o homem natural ele não pode ter um relacionamento correto com Deus. Consequentemente, do ponto de vista de Deus, não importa se esse homem ele é bem-sucedido, ele tem uma vida exemplar, não importa. Ele continua no plano natural e ele não pode ser um com Deus, ele não pode ser um cristão, né? A Bíblia diz que esse homem natural, ele não conhece a Deus, ele não tem gratidão para com Deus, ele não deseja Deus, ele não tem amor por Deus, ele não tem fé em Deus, ele não teme a Deus, ele não adora a Deus, ele resiste à verdade. Ele não recebe as coisas de Deus, ele rejeita a verdade de Deus, ele desobedece ao Evangelho. Ele é inimigo de Deus. E eu quero colocar todos os trechos da Bíblia que falam. Lá na descrição do vídeo você vai encontrar todos os trechos. Eu vou colocar lá para você os trechos da Bíblia que fala a respeito desse homem natural. A atitude desse homem natural para com Deus, ela determina o seu relacionamento. Ele é claro, ele é um franco, ele é um declarado inimigo de Deus. Essa atitude da sua parte, né, determina o que deve ser o relacionamento de Deus com ele. Como que é o relacionamento de Deus com ele? Ele está distante de Deus. Ele é culpado diante de Deus. Ele é condenado por Deus. Ele está debaixo da ira de Deus. Ele está alienado à vida de Deus. Ele está sem Deus nessa vida. E ele vai estar sem Deus na vida vindoura, né? Então, o homem natural, ele não tem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E ele vive para si mesmo. O velho homem é o centro da vida dele. O velho homem possui o controle total do seu ser. O ego domina ele, o ego domina os seus pensamentos, as suas afeições, o seu linguajar, as suas ações. Sua natureza é totalmente pecaminosa e contrária à natureza de Cristo. Então, esse homem natural, ele está morto para Deus, mas ele está bem vivo para o pecado. Quem o domina é o príncipe, a potestade do ar. Ele é escravo do pecado. Ele é um perdido, ele é um indefeso, ele é um desesperado. A parte trágica de tudo isso é que o Deus desse século cegou a mente dele, cegou o entendimento dele. Então ele ouve, mas ele escuta, mas ele não ouve. Ele olha, mas ele não vê, porque ele é cego espiritualmente. Ele não pode conhecer a Deus, porque ele está cego. O Deus desse século cegou o entendimento dele. Esse é o que é o homem natural. Esse é o homem natural, que vive para ele mesmo. Porém, no texto que nós lemos também que existe o homem espiritual. Aí no versículo nós lemos o 14, que é o homem natural, e o 15, que é o homem espiritual. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Irmãos, lá em Gálatas 6:1, o texto vai falar: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. O homem espiritual, ele é totalmente o contrário, o oposto do homem natural. O homem espiritual, ele tem um relacionamento correto, puro, santo com Deus, através da fé que ele tem em Jesus Cristo. E esse relacionamento, ele é produzido pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus convenceu ele do pecado. O Espírito Santo de Deus convenceu ele de crer em Deus, que Deus é o caminho para a sua salvação. O homem espiritual, ele tem a convicção plena de que ele tem uma necessidade enorme da justiça de Deus e não da sua própria justiça. Na vida dele, Jesus Cristo foi revelado como Senhor e Salvador. E ele sabe que ele precisa desse Deus.
O Espírito Santo, ele trabalha tanto na mente, na vontade desse homem, que ele foi convencido da verdade do Evangelho. Ele foi convencido que o seu coração é pecaminoso, que o seu coração é enganoso, que ele não pode confiar nele mesmo, que ele precisa desesperadamente do Cristo como seu Salvador. E aí ele nasce no Espírito Santo. Ele nasce no reino de Deus. E quem vai governar a sua vida é o Espírito Santo de Deus, que habita nele, que enche-o, que guia, que ensina, que fortalece. Através desse novo nascimento, a própria vida de Deus é concedida a ele. E agora Jesus Cristo é a vida dele. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. O homem espiritual, ele tem um tríplice relacionamento com Deus, com Jesus Cristo. E esse tríplice relacionamento é manifestado através do seu caráter, das suas conversações e da sua conduta. O homem natural, ele recebeu Cristo como seu Salvador. Ele rendeu a Cristo como seu Senhor. E ele apropriou-se de Cristo como a sua própria vida. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus Cristo é o centro da vida dele. Jesus Cristo é a videira e ele é o ramo que está ali, né, grudado naquela videira. Ele sabe da sua necessidade de ser suprido pelo Cristo. Ele sabe que sem o Cristo ele é um ramo largado, seco, jogado. Cristo é tudo para ele. Essa é a condição do homem espiritual. O homem espiritual, ele recebeu o Cristo crucificado, ressurreto, glorificado, o Cristo Salvador na sua vida. E Jesus é o centro da sua vida. Jesus tem total controle na vida dele. Ele não tem medo de perder nada nesse mundo, porque ele sabe que ele já ganhou a vida em Cristo Jesus. Então ele vive sem medo, sem temor, porque ele sabe que Jesus Cristo é tudo na vida dele. Ele se torna participante da natureza de Deus. E existe ainda duas naturezas dentro desse homem. Existe a natureza, né, dele, a natureza divina e a natureza dele, mas quem vai dominar ele em todos os aspectos da vida dele é o Espírito Santo. O homem espiritual, ele está habitualmente vivo para Deus e morto para o pecado, morto para o ego, morto para o orgulho. Então ele vive para Deus, mas ele está morto para essas outras coisas. Ele é um servo de Deus alegremente, prazerosamente. Ele reconhece Deus em todas as coisas. Ele se submete ao senhorio soberano de Jesus. Quem governa a sua vida é o Espírito Santo de Deus. E ele é conduzido pelo esse Espírito em alegria, em prazer. Ele se submete à vontade de Deus. Jesus Cristo é intensamente real na vida desse homem espiritual. Ele o considera, ele o ama, ele o serve, ele o adora, ele o louva. E isso se dá por causa da sua rendição. Ele se rendeu, sem reservas, para ser influenciado pela operação do Espírito Santo na sua vida. Através de quem agora ele é habilitado para seguir, para receber, para amar, para reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele é preenchido com a vida do Espírito Santo. Porque ele se rendeu totalmente a esse processo. E agora ele vive num plano mais alto. Este é o homem espiritual. Ele está vivendo em um plano mais alto. Mas esse texto também que nós acabamos de ler, ele fala de um terceiro homem, que é o homem carnal. O homem carnal, ele é dividido em duas esferas. Ele é um homem cristão, ele recebeu o Espírito Santo de Deus, ele obteve a filiação através da fé em Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Porém, ele não tem um relacionamento correto com Deus. Ele não entrou na possessão nem nos privilégios de um filho de Deus. E as suas práticas não condizem com a sua posição na família de Deus. O homem carnal, ele tem o Espírito Santo de Deus habitando nele. Mas ele está constantemente sendo agravado, sendo sufocado, sendo apagado. E deste modo, ele não tem poder interior e domínio sobre a vida desse homem. O homem carnal, ele foi renovado através do novo nascimento, mas ele ainda é um bebê em Cristo. Ele se assenta na mesa para partilhar das abundâncias de Deus. Ele se assenta na mesa, ele está ali na presença de Deus. Mas sabe o que acontece com ele? Ele só pode beber leite. Ele não tem a capacidade de um alimento sólido, porque ele ainda não é um homem maduro. Ele realmente não se tornou um ainda com Cristo. Ele é um adúltero, amando o mundo, cuidando dos seus próprios interesses e prazeres. Jesus Cristo ainda não ocupou o trono da vida dele. O homem carnal, ele recebe Cristo como seu Salvador, mas ele tem pouca compreensão de uma vida de completa rendição. Ele ainda não conseguiu se render a Jesus Cristo. Ele sente uma necessidade de Cristo, ele deseja ter um relacionamento com Cristo, ele não está satisfeito com a vida que ele tem levado,
Mas ele não se rende. Ele não deixa Cristo ocupar o lugar no seu coração. Jesus Cristo não tem a supremacia na vida dele. E ele vive nesses dois planos. Ele vive parcialmente entre esses dois mundos. O Senhor Jesus está realmente no centro da sua vida. Mas quem ocupa o trono da vida dele é ele. Ele pôs Jesus Cristo no centro, mas quem ocupa ali. E existe uma historinha muito ilustrativa para esse texto. O homem carnal, ele é assim, ele vive nesse plano. A história é o seguinte, o homem, ele tinha 2 cachorros, 2 cães de briga, um branco e um preto. E aquele homem, ele sempre sabia qual cão ia vencer. Ele falava, hoje quem vai vencer é o cão preto. E ele fazia apostas, porque ele sabia. E realmente, as pessoas falavam, não, semana passada quem ganhou foi o branco acabou com o preto é muito mais forte que o preto. E aí, eles apostavam. E aí, o cão que o homem falava que ia ganhar, ganhava. E aí um homem, um dia, muito indignado com aquilo, perguntou para ele, não, mas eu quero saber, me conta, o que que acontece? Que um dia o branco tá super forte, bate no preto, e na outra semana acontece o contrário, como assim? E aí ele falou, olha, o cão que eu quero que vença, eu alimento mais ele. Essa é a ilustração do homem carnal. O homem carnal, ele vive nesses dois planos. E aí o homem que ele alimenta mais é esse que vai sobressair. Este é o homem carnal. A vida dele é dividida. A vida dele está sob a influência de ambas esferas. Ele está vivo para Deus, mas ele também está vivo para o pecado, para o ego. Ele tenta viver nessas duas esferas, nessa esfera celestial e nessa esfera terrena. Sabe o que acontece com ele? Ele falha em ambas. O homem carnal, ele está sempre em uma condição miserável. Sua vida é sempre uma derrota, um desencorajamento. Frequentemente há uma desesperança total sobre a vida dele. E isso se dá por causa da sua condição de ignorância das coisas profundas de Deus. Isso se dá por causa da relutância que ele tem em se render ao Senhor sem reservas. Ele ainda não se apropriou de Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, como aquele que tem total controle sobre a vida dele. Ele ainda não conseguiu se entregar totalmente aos cuidados, à direção de Cristo. E ele ainda fica tentando ali controlar alguma coisa na sua vida. Irmão, segundo o estudo da Ruth, quando nós olhamos para esse espelho de Deus, nós nos vemos. Nós nos vemos. Esse é o estúdio de Deus, onde todas as fotografias dos homens estão ali. Fotografia do homem natural, do homem espiritual e do homem carnal. A vida humana, ela é dividida nesses 3 planos. Toda a raça humana se inclui em um desses 3 planos. Agora a pergunta é, em qual plano eu e você estamos vivendo? Nós não estamos no plano do homem natural, porque nós já recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador. E se você está aqui vendo esse vídeo, você já recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Agora resta saber se você é um homem espiritual, que vive no plano mais alto, ou se você é um homem carnal, que vive num plano médio, num plano intermediário. E que se encontra numa condição miserável. Sua vida é de derrota em derrota. Frequentemente você é um desesperançoso, um fracassado, porque você vive assim, uma hora assim, uma hora assim. Em qual plano você está? Jesus está te chamando para você viver em um plano mais alto com Ele. De uma entrega, de uma rendição. O Senhor está te chamando para você dizer para Ele, Senhor, quero ir mais fundo. Senhor, quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Eu quero te encontrar. Eu quero viver esse plano mais alto de rendição ao Teu Espírito Santo. Pai, eu amo a Tua presença. Teu Espírito é vida em mim. É como aquela canção, tudo que eu mais quero é te ver. Quero ir mais fundo, Senhor, me leva a esse lugar de intimidade contigo. Eu não quero esse plano médio para minha vida. Eu não quero estar no intermediário. Eu quero ser totalmente espiritual, guiado pelo Teu Espírito Santo. Irmãos, esse é o desejo que arde no meu coração. E eu creio que é o desejo que arde no teu coração também, de viver nesse plano mais alto. E é por isso que nós declaramos, Senhor, queremos ir mais fundo contigo. Leva-nos, Deus, leva-nos a esse lugar de rendição. Leva-nos a esse lugar, Senhor, leva-nos a esse lugar. Desejamos ardentemente que o Espírito Santo recaia sobre você nessa tarde, nesse dia. E que você possa declarar, Senhor, quero ir mais fundo. Leva-me, Deus, para esse lugar. Quero ser governada pelo Teu Espírito Santo, Deus. Quero ser guiada, controlada por esse Espírito. Leva-me, Deus, leva-me, Deus. Que esse seja o desejo que arda no seu coração. Que você possa se avaliar e ver e clamar
Que o Senhor Jesus te abençoe com toda a sorte de bênção. Forte abraço e até a próxima.